Aí, então, hoje é para relembrar os primeiros anos de vocês e eu queria mostrar por que muita gente tem dificuldade em algumas áreas muito específicas da engenharia. É porque falta a base, né, falta o fundamento. A gente estava falando de secagem aqui, por exemplo, né, a secagem tem um problema que o pessoal tem muita dificuldade, que é na questão termodinâmica do processo. Que você tem um processo que tem temperatura, nós temos pressão, nós temos a migração, um processo de transferência de massa, e nós temos o comportamento do sistema como um todo, né? A umidade ela vai migrar de uma região para outra para tentar atingir o equilíbrio. Né? A teoria disso é muito bonita. Quando a gente joga para a matemática, fica bem pesado. Tem os gráficos de relação de umidade, né? Que a gente chama de... Como chama o gráfico, gente? Fugiu da memória agora. Psicometria, que é bem complicado. Então, só para discutir alguns temas, eu acho bem legal aqui a área, que é sobre o fundamento, né, a base da engenharia. Então, vou começar falando sobre a importância da engenharia, que eu acho bem legal a gente destacar. Às vezes a gente está sofrendo, trabalhando, estudando, e a gente esquece o quanto a nossa profissão é importante para o todo. E eu costumo dizer que a engenharia é termômetro do país. Né? Quando o mercado para engenheiros está bom, o país está indo bem. Quando o mercado para engenheiros está ruim, a coisa está indo para o buraco. Depois eu vou falar sobre o papel do engenheiro, engenheira, a base da engenharia, sistemas de unidades e a maior dificuldade que o engenheiro encontra, né, que é a matemática. Está em todo lugar isso aqui, né? Então, só para destacar, aquelas coisas que a gente vê em semanas culturais, vocês vão lembrar, por que a engenharia é importante? É impossível, né? Eu não consigo pensar em algum produto que a gente use que não tenha um engenheiro presente. Né? Quem está assistindo pelo celular, a tecnologia hoje da tela é muito diferente da tecnologia de 10 anos atrás, então tem o papel de engenheiro por trás, né? Tem o idealizador e tudo mais, mas quem executa a coisa, né, que põe da teoria para a prática, para realizar, é o engenheiro. Né? A gente pega as baterias de celulares, né, tem evoluído, tentado evoluir, né, para durar mais, ainda é um limitante, vocês concordarem, né, pensar em materiais que eu consiga ter uma bateria de longa durabilidade e com, que eu digo, em algum momento vai ter que trocar, né, como cuidar desse descarte? O que fazer com esses materiais? O pessoal surge muito com carro elétrico, né, agora está na moda o pessoal falar de carro elétrico. É a terceira onda, né, que eu vejo de carro elétrico, que já teve no mundo. E sempre esbarra no mesmo problema, né? E aí é uma questão de engenharia. A bateria ela tem uma vida útil. E depois, o que fazer com essa bateria e como repor esses materiais? Normalmente a bateria ela usa metais, né, metais alcalinos. Quase sempre a base é lítio. E isso aqui não pode ser, né, vocês lembrarem da química lá do comecinho, até do ensino médio, vocês vão lembrar que são metais que a gente não pode descartar diretamente no ambiente, tem que ter todo um cuidado, ele vem em outros componentes juntos, vai em um líquido que ele se torna corrosivo com o tempo, então é um conjunto de informações. Então, os carros ainda vão esbarrar nesse problema. Né? Então, a bateria continua sendo um limitante. São só alguns exemplos de pensar caminhos que a gente tem para traçar ainda pela frente, que a engenharia não vai parar, né? Ela vai continuar evoluindo. Aqui, né, não sei se eu já comentei, né? Eu quase não fui engenheiro, eu quase fui físico. Eu prestei física para a USP. Cheguei a ser chamado e tudo mais, mas na época não havia condições de eu ir para São Paulo, morar na USP, né, ficar lá dentro, que eu ia fazer física e astronomia, né, que era um conjunto, né. Eu gosto muito dessa área, quase fui. Mas aí surgiu questões financeiras e familiares, aí não foi possível. Todo mundo acho que passa mais ou menos isso. Entrei na engenharia química, meio sem saber o que era, porque eu tinha ganhado uma bolsa. Acho que eu fiz a melhor escolha que eu podia.
Não me arrependo. Na verdade, faria de novo. Eu sempre coloco um astronauta, alguma coisa ligada a essa. Opa, passou 2. Olha só que interessante. O primeiro quadro é sobre o Brasil, que aí nós temos a quantidade de engenheiros, né, de todas as áreas, registrado no sistema CREA, tá? Aqui, nós, os engenheiros químicos, né, também tem a parte do CRQ, que a maioria que eu vejo hoje dos que eu formo vão para o CRQ. Mas os que são registrados no CREA. E se vocês pegarem aqui, é o total de engenheiros registrados. Então a gente pega ali a civil, em 2020 tinha nem 3 mil engenheiros civis registrados. A gente pega engenheira para a parte elétrica, mais 2.300. Engenharia mecânica, e a gente vai somando tudo ali, durante esse período, não é muita coisa. Aí eu pego ali ó, os países que mais formam engenheiros no mundo. E eu desafio vocês a encontrar um deles que, né, que tenha, que não pense, né, em desenvolvimento para o futuro, né, em tecnologia, em crescer o país, em querer, né, se impor em relação aos outros países e tudo mais. A Rússia é o primeiro, né, a gente não precisa nem discutir o tamanho da Rússia e o que ela está fazendo hoje com o mundo, né? Depois da pandemia veio a Rússia para mudar tudo o que a gente tinha planejado. A China vai se tornar, se já não se tornou, a maior potência econômica do mundo. Os Estados Unidos, obviamente. Só que o percentual com relação à população é interessante, né? Porque a China tem a população gigante. E o percentual de engenheiros é 3%. Os Estados Unidos, a percentual de engenheiros é 7%. A Rússia, que é um Brasil gigante, é 31%, que o povo é parecido. O Irã, que investe principalmente em tecnologia nuclear, é quase 30% também. A gente pega, olha o tamanho do Irã e compara com o Brasil, a quantidade de engenheiros que eles formam. Aí temos Índia, que também é um Brasil gigante, Japão, né, primeiro mundo, Coreia do Sul, primeiro mundo, olha o percentual de engenheiros da Coreia do Sul, 29%. Indonésia, Ucrânia, né, Ucrânia é a União Soviética, né, a gente pode dizer que produz quase metade da energia que abastece a Europa, e o México, que também é outro Brasil gigante. O Brasil nem surge nessa lista aqui. Não pode falar, hã? Professor, Oi? na verdade, é mais uma discussão sobre o primeiro gráfico ali que o senhor está apresentando, sobre o quantitativo de profissionais engenheiros registrados. Quando a gente pega engenharia química, a gente vê, tipo, é muito pouco. E aí Sim. a senhora falou de uma questão que algumas pessoas optam por, ao invés de ativar o CREA para atuar como engenheiros, preferem ativar o CRQ, né, para atuarem como químicos. É uma questão que eu ainda não consegui entender o porquê, assim, se o senhor até soubesse, é por conta de facilidade, que as pessoas se formam em engenharia química, mas optam por atuar como químicos, ativar o CRQ. Isso depende de qual órgão fiscalizador atua no ramo de empresa que você vai trabalhar. Se a empresa que você trabalha é fiscalizada por um órgão tipo CRQ, né, que cobra conselho químico, né, você formula produtos, você tem formulação, você tem compra de produtos químicos, manipulação, né, produtos perigosos, o CRQ vai te fiscalizar. Então você tem que ser registrado neles. Mesmo que você, em algum outro setor, tenha o CREA presente. E aqui não está listado também, Duda, aqueles profissionais da engenharia que atuam como engenheiros, mas não têm registro como engenheiros, tá? Aqui, aí daria mais que o dobro disso aqui, com certeza. Aí entra analista, técnico, áreas diferentes que nem está aqui na lista. Eu ia falar isso agora, porque, por exemplo, eu estou trabalhando, fazendo estágio no controle da qualidade aqui do Minerva. E assim, todo mundo, assim, a gente está em 20 ali. Dos 20, 15 pelo menos têm a formação em engenharia, mas optaram por ser analista, por ser assistente, e não ativaram nem o CRQ e nem o CREA. Então, eu fico assim, gente, mas por que faz uma É, faculdade de engenharia e não está usando? não é questão de optar, não, é questão de disponibilidade de emprego mesmo, porque para você trabalhar registrado e estar lá na sua carteira
o registro como engenheiro, eles são obrigados a pagar o piso da engenharia. Porque aí, se você trabalha 6 horas diárias, o piso, se eu não me engano, é de 5 salários. Se você trabalha 8 horas diárias, o piso acho que é 7 salários ou coisa assim. Então, a empresa não vai pagar todo mundo isso, não vai. Então, quando se gera um piso salarial, as empresas se organizam de forma que elas possam, como eu digo, elas possam ter a mão de obra que ela precisa, de qualidade, pagando aquilo que ela quer. O mercado de trabalho é assim. Mas isso é uma tremenda desvalorização para os profissionais que Não, fazem, né? com certeza. O problema é existir o piso, né? Né, muita gente discorda de mim. Eu tenho uma opinião forte com relação a essa relação de piso, porque eu não concordo, né? Porque às vezes a empresa deixa de contratar alguém da área para contratar alguém mais barato, justamente porque é exigido o piso. Aconteceu agora com o pessoal da enfermagem. Falou, nossa, mas tem que ter o piso. Eu concordo, a pessoa tem, o profissional tem que ganhar bem. Só que quando você força o pagamento de pelo menos um salário piso ali, que é muito acima da média do mercado, vai acontecer demissão. E aí vai sobrecarregar quem fica. É o mesmo caso da engenharia. Quando você força o salário mínimo base ali, o que vai acontecer? Vai acontecer demissão e contratação de gente, de mão de obra mais barata, de gente que precisa trabalhar para pagar seus boletos. Aí é o mercado. O que acontece? Quem precisa ganhar experiência vai sofrer no começo. Depois que você se torna qualificado e com experiência, aí você exige do mercado de trabalho, e não o contrário. Quando você está no começo, o mercado de trabalho te exige. Você vai lá, vai ganhar experiência, vai sofrer um pouquinho. Você vai ganhando experiência, começa a surgir algumas propostas, algumas coisas interessantes, né? Então você consegue circular no mercado de trabalho com mais facilidade. Mas até lá dá um tempinho bom, viu? Começa no estagiário, porque, pelo amor de Deus. Ah, não, mas aí é assim mesmo, tá? Estagiário já trabalha como engenheiro. Eu, não, eu trabalhei de estagiário como engenheiro. Eu acho que a maioria é assim também. Porque é cobrado como e não ganha nem metade do que seria como, né? Mas aí a gente vê como funciona o mercado de trabalho no Brasil. Porque é bem desvalorizado. E acontece muita coisa também que eu já vi, por exemplo, a empresa ela tem um profissional de engenharia lá dentro, contratado como outra coisa, precisa resolver um problema que custa caro, um problema grande para a empresa, ela contrata a consultoria, mas não paga o cara que está lá dentro. Já aconteceu comigo. Até foi um dos motivos da época que eu saí da indústria. Que se pagava muito por uma pessoa de fora, que não conhecia a indústria, e que chegava lá para dar uma consultoria, alguma coisa, e o profissional lá de dentro ganhando pouco. Eu nunca concordei com isso. E aí, saí. Então, aqui, a ideia o profissional de engenharia, ele, no começo, ele sofre muito com essa questão de colocação, né, de se colocar no mercado. Mas o tempo, e se a pessoa for boa mesmo, né, porque tem a questão de habilidade. Todo lugar tem um profissional bom e ruim. Até o médico, né, que a gente fala que é a profissão mais garantida do Brasil, questão de salário, dinheiro e tudo mais, até o médico tem o bom e ruim. O médico bom, você não consegue agenda com o cara, porque todo mundo sabe que o cara é bom. A mesma coisa acontece com o profissional da engenharia. E principalmente nesses momentos que o país vai bem e o país vai mal. O país começa a crescer, começa a surgir vagas de engenharia. Um país não cresce sem tecnologia que vem da engenharia. Não cresce. Por isso que o Brasil fica meio parado. Vai para lá, vai para cá. Né? Quando vai para crescer, aí a engenharia bomba. Fora isso, fica meio estagnado. Vamos seguir aqui. Agora eu começo com alguns textos em inglês, só para a gente discutir e para a dona Maria Eduarda aprender um pouquinho. Não, ler você sabe, eu tenho certeza que sabe. Então, isso aqui vem do livro, tá? Que eu comentei, né, do autor. Depois eu deixo a referência. A primeira frase ali já é. Todo mundo ouve, né? Engenheiros, engenheiras. O bom do inglês é que ele não tem gênero, né? Então,
Engenharia é para resolver problemas. O tempo todo é só encrenca que aparece. É incrível, principalmente para quem está na indústria. A pessoa chega correndo, pode saber que tem algum encrenca. Bons engenheiros, né, têm bons fundamentos, bons princípios de engenharia. E quando você sabe a base da engenharia, você consegue resolver problemas diferentes. O terceiro tópico: bons engenheiros são analíticos. Eles são criativos para resolver problemas. Aquela época que a gente sofre com cálculo, né, cálculo 2, cálculo 3, aquilo abre a cabeça da gente, porque a gente busca tantas soluções para aquelas equações que quando tem alguns problemas do dia a dia, a gente já pensa em milhões de hipóteses diferentes para resolver aquilo lá. Aquilo lá treina a criatividade matemática nossa. Bons engenheiros aprendem a vida toda, né? Então, a gente sempre vai tender a estudar, a correr atrás de um curso, aprender uma coisa nova. Essa semana a gente conversou, né, Guilherme, que ele está querendo aprender, por exemplo, a linguagem Python. Isso. É uma coisa nova. É uma linguagem que eu recomendo fortíssimo, né? É muito legal. Eu estudo ela, né, com frequência, faço alguns projetinhos nela, porque tem uma biblioteca quase infinita de Sim, é bem informações. grande. Então, se a gente pega para fazer as coisas do dia da engenharia, imagina trabalhar importando dados com Python, filtrando dados e exportar as matrizes, né, os resultados, para um Excel, um Power BI, por exemplo. Como que seria? Seria incrível. Então, é bem bacana. O que mais que eu tenho aqui? Bons engenheiros, né, na sua área de atuação, mas ele tem conhecimento em outras áreas. Então, eles sempre se atualizam. Eu acho que eu preciso parar um pouquinho aqui e tocar a minha campainha. Eu já volto aqui. Eita, cada coisa que acontece com a gente no sábado. Só um minuto.
Aí, voltei. Deu um moço entregar umas coisas aqui. Cadê a Brenda? Ela sempre pergunta do Hugo. Hoje a gente vai batizar ele, o Brenda. Então, o moço entregar um balãozinho aqui para o neném. Vamos batizar o menininho, o levado. Pensa Já no tá menino. com quanto tempo, professor? Ele está com 4 meses e meio. Tá enorme. Só fazendo. Agora começou a fase de fazer arte. Fica virando na cama. Será que vem um futuro engenheirinho por aí? Olha, pela curiosidade, eu tenho certeza, porque não tem base. É muito curioso. Tudo que passa sai pondo a mão. Tá andando pela casa, quer pegar qualquer coisa, o que vê na frente quer mexer. Parece eu mesmo. Onde eu estava aqui? Me perdi. Aqui, ó. Eu estava falando que geralmente o pessoal da engenharia, a gente atua em várias áreas, né? Dificilmente eu conheço poucos engenheiros que só fazem uma coisa. A gente sempre está correndo atrás de áreas diferentes. Eu trabalho em laboratório, mas eu estudo também uma outra coisa. Eu trabalho no controle de qualidade, mas a gente dá aquela olhadinha na produção. Então, a gente sempre está em várias áreas, a gente quer ajudar muito, né? A gente procura muito trabalho. É até engraçado isso. E, né, o último tópico ali, ó, bons engenheiros, até a necessidade, né? Eles precisam desenvolver uma boa escrita e habilidade comunicação oral. Porque sempre tem treinamento, né? Muitas vezes o engenheiro tem que dar treinamento, principalmente quem vai para a área de segurança no trabalho, a parte de controle de qualidade tem que ir lá sofrer com a produção e falar assim, não pode fazer isso, porque não pode mexer em tal produto sem lavar a mão. Nossa, tudo isso eu já passei. E é Sofre muito, difícil. professor. E aí, tipo assim, são coisas bestas que Sim, quando você não trabalha na área, você fala, nossa, acho, gente, por causa disso vai pouco implicar. chato. Nosso povo da qualidade é povo chato, meu Deus. Mas, Eu era gente, taxado de chato. são umas coisinhas, por exemplo, que nem eu falei, eu trabalho lá do Minerva, lá dentro do piso, ainda você não pode entrar com roupa civil por baixo do uniforme, você tem que deixar toda a sua roupa. E o que a gente pega de gente entrando com roupa civil por baixo do uniforme é É preguiça. absurdo. É preguiça. Não, imagina eu, quando eu entrei na indústria, eu tinha lá meus 20 e poucos anos, aí a gente chega lá, gente que já está trabalhando naquela indústria há 30 anos. E eu falo assim, você não pode fazer isso. A pessoa fala assim, mas eu estou fazendo isso há 30 anos. Você fala, mas não pode. Ou fala, você é estagiária, né? Tipo, tá falando o quê, É amada? desse jeito. Tudo passei por um bocado dessas coisas. Aí, brigando, eu consegui impor o meu jeito. Mais um tópico ali, ó. Bons engenheiros têm boa gestão do tempo, porque nós temos muita coisa para fazer no dia a dia. Todos nós temos muita coisa para fazer. Então, nós temos que trabalhar de forma produtiva e eficiente. Né? Porque se a gente parar para distrair, né, a gente distrai muito fácil, muito fácil. Bons engenheiros também têm habilidades com pessoas, né? Tem que saber lidar com equipes, com pessoas, vocês vão liderar em algum momento. Então, essa é a parte difícil, né? Lidar com gente. Engenheiros têm que aprender a montar relatórios, usar mecanismos, né, tecnologia, computadores, gráficos para produzir, gerar informações desses relatórios. Geralmente a gente participa de alguns eventos, alguns seminários, workshops, encontros para network, porque só se constrói um network bom mesmo quando a gente participa dessas coisas. Tá? A gente chega e encontra um fulano de outro lugar do país que também está procurando por isso. Então, esses eventos acabam encontrando e gerando redes de negócios. E até rede para emprego, para informações, compartilhamento de conhecimento. E ficou aqui um tópicozinho quebrado aqui, mas geralmente a gente trabalha em equipe com mais de um engenheiro, sendo da área ou não, da mesma área ou não, né? Muitas vezes não são da mesma área,
para chegar em um objetivo e resolver problemas muito complexos. Né? Produção de um produto, elaborar um produto novo, pensar no comercialização, como distribuir aquilo, logística e tudo mais. Então, trabalhar em equipe nesses casos é muito importante. E o último parágrafo, eu deixei ele porque eu achei ele importante. Então, tá assim, né? Claramente, interesse, né, em construir coisas ou resolver quebra-cabeças não é um requisito para se tornar engenheiro. Né? Não quer dizer que se a pessoa é boa nisso, ela vai ser um bom engenheiro, uma boa engenheira. Para ser um bom profissional, exige aprender e aquele desejo de achar soluções. Né? O engenheiro precisa treinar algumas habilidades, algumas características de personalidade para se desenvolver melhor. E aí que eu destaco, eu coloquei esse último parágrafo por isso, né? Que muita gente pensa que se a pessoa tem um nível de inteligência que a gente fala, né? É característica de engenheiro. Eu não considero assim. Até acho que nem tem a ver, né? Eu nem gosto dessas medições de inteligência. A pessoa fala que fulano é inteligente, que isso aqui é inteligente, e é muito relativo, né? Porque às vezes a pessoa é somente alguém que estuda mais que a média, alguém que estuda mais que a média, se dedica mais que os outros. Ninguém vê as horas de sono que a pessoa perde, né? Ninguém vê aquela pessoa que está no ônibus com o livro aberto estudando. Todo mundo só vê quando já teve o resultado. Vocês vão ver quando daqui a 5 anos que vocês estiverem com o diploma na mão, a pessoa fala que você teve sorte. O Guilherme já deve escutar um pouco disso. Ah, mas para você foi mais fácil. Você teve oportunidade. Você conseguiu ir para a faculdade. Não sei quem te ajudou. Coisa assim. Tenho certeza. Sim, é exatamente isso. Muita gente, mas para você foi mais fácil. Não, gente, foi doloroso do mesmo jeito. A gente vai, luta. São batalhas que a gente tem que vencer, né? Diária. E aí vence quem persiste. Esses Exato. tópicos, professores, que o senhor acabou de apresentar, eles casam muito com a enquete que o senhor jogou no seu Insta essa semana, sobre pontos que você acha que Sim. a faculdade deixou de ensinar. Porque, por exemplo, tá, você tem que um bom engenheiro, ele tem uma boa base, mas às vezes a base da engenharia que você teve na faculdade deixou a desejar em alguns pontos. E, por exemplo, eu falo por mim, eu não tenho uma boa base, se eu falar assim, ó, saí da faculdade agora, eu não tenho uma boa base de operações unitárias, porque, ó, secagem eu já não vi. Então, já não sei. Eu vejo assim um problema na faculdade hoje, que é um conjunto de coisas, né? Primeiro, o aluno ele vem com a base fraca já da escola, do ensino médio, fundamental e médio. Então, a gente chega na faculdade, tem coisas que a gente não consegue ensinar, porque vocês não têm a base para aprender. Esse é um ponto. Aí fica aquela sala desnivelada, né? Alguns têm um nível bom, conseguiria aprender sem dificuldade, outros não têm. E aí junta outras coisas, né? Por exemplo, o que aconteceu lá. A gente tinha a aula ia das 7 às 10h20, não era mais ou menos assim? E agora a aula vai das 7 às 10. E o restante do tempo foi pensado em deixar um tempo para o aluno estudar por conta própria. Né? O que aconteceu? O aluno não consegue estudar por conta própria, o ônibus não espera o aluno utilizar essa meia hora que sobra. Então, o que era uma teoria, né, que era muito bonita, na prática não ficou. E aí vai reduzindo o tempo, reduzindo o tempo. Vocês têm as outras coisas para correr. Um dia muito corrido. As disciplinas, né? Tem algumas coisas que são obrigatórias para um currículo de engenharia, que o CREA cobra. Então, essas coisas extras não cabe na grade para você formar em 5 anos. E isso que já tem lugar que quer formar engenharia em 4 anos. Tá Né? Então, difícil de formar em 5, meu Deus. imagina como vai ficando essas coisas. Entendeu? Aí vai juntando tudo, vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Tem muita coisa ali que dá para a pessoa deveria ter aprendido alguma coisa na faculdade e não aprende. Como, por exemplo, assim, a gente estava falando mais cedo, como negociar. Então, essas matérias desnecessárias, Brenda, são aquelas que, se elas estão lá, é porque são obrigatórias. Eu concordo contigo, tá bem desnecessário, mas são obrigatórias.
Aí vem do MEC e vem do CREA e do CRQ que obrigam a ter a disciplina. Assim, teve uma disciplina que a gente teve, acho que foi no primeiro ou segundo ano, assim, não que eu achei ela desnecessária, mas ela era muito importante, só que a forma como ela foi aplicada aos alunos, ministrada aos alunos, foi bem péssima, que era de metodologia científica, Essa é sabe? importante. É muito importante, assim, foi ministrada aos alunos de uma forma tão esculachada, digamos assim, que se eu aprendi a diferença de um lato sensu com o scripto sensu, assim, não sei nem como. E foi uma matéria que, um daqueles tópicos, que um bom engenheiro tem uma boa escrita, um bom engenheiro tem uma boa oratória, e essa matéria foi uma das que deixou muito a desejar, e isso prejudica muito na hora que você sai lá da graduação, porque aí como é que você vai ingressar num mestrado se você não sabe desenvolver Então, uma boa pesquisa? então essa disciplina ela tem que ser dada para alguém que é pesquisador. Eu não sei quem foi. Nem quero, nem faz diferença para mim, mas Nem eu lembro quem foi. tem que ser dada para alguém que é da área de pesquisa. Do mesmo jeito que alguém que vai dar instruções sobre a indústria, tem que ser alguém da indústria. Não adianta inventar a roda. Que eu ia falar, uma coisa que deveria, por exemplo, ser ensinada e não é negociação de salário. Você está há 1 ano, 2 anos, apresentando resultado todo ano na fábrica. Aonde que você aprende como ir lá no seu supervisor, no seu superior e negociar salário? Tem algum Não lugar que aprende, né? não aprende, não tem onde aprender isso. E isso, eu sou totalmente a favor de que isso tinha que ser ensinado lá, para você já sair um profissional valorizado. O que acontece? Aí chega no mercado de trabalho, acontece uma coisa que a gente fala em off, que é a prostituição da engenharia. Né? A indústria vai contratando, para começar, aqueles mais baratos. E não é legal para ninguém, não é bom para ninguém. Nem para o cara que está indo trabalhar para pagar só os seus boletos, né, trabalhando de graça, e nem para o profissional que é bom. Então falta algumas coisinhas, né? Um básico, assim, eu acho que tinha que ter. Aqui, um destaque só, né, porque a maioria do pessoal que faz as minhas aulas é da engenharia química, né? Então, aqui é como um americano, né, a Sociedade Americana de Engenharia define o engenheiro químico. Né? Então, o engenheiro químico, ele usa os princípios da química e a base das ciências da engenharia para resolver uma variedade de problemas relacionados à produção de produtos químicos e o seu uso em vários tipos de indústria, incluindo farmacêutica, eletrônica, tintas, papéis, plásticos e uma lista bem grande. Aí, no finalzinho ali, ele até comenta. Normalmente se especializa em algumas áreas, como polímeros, oxidação, fertilizantes, controle de poluição, e a lista é grande, tá? A engenharia química é muito grande. Isso aqui é como um americano define, a sociedade americana, né, de engenharia define a engenharia química. Tem a definição para as outras também, mas eu quis destacar só a nossa. E aí algumas habilidades, a gente está falando das habilidades, né, que o engenheiro tem que treinar, né, como base. A habilidade de comunicação e apresentação do seu trabalho como engenheiro, né, como que um profissional de engenharia cresce? Os outros têm que ver o seu desempenho, têm que ver aquilo que você faz. Como que você espera uma promoção se você não, se o seu supervisor não vê aquilo que foi você que fez? Resolver problemas de engenharia, né, passo a passo, bonitinho, bem documentado, habilidade de escrita, habilidade de comunicação oral e comunicação gráfica, né, apresentar resultados de forma gráfica que a gente consiga ver os dados e já interpretar para ter uma noção mais rápida das coisas. Né? Que a forma gráfica é quando a gente olha e já consegue ver todo o processo em uma única imagem. Então, o cara que consegue resumir isso é bem valorizado. É bem legal. Eu deixei só um quadrinho aqui destacado, porque eu achei importante, né, quando eu estava fazendo a leitura. Outra coisa que falta um roteiro, né, para a gente entender como resolver a maioria dos problemas nossos. Né? A gente simplesmente sai resolvendo. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa seguir esses 4 passos. Primeiro, né, eu pego lá o problema lá da maioria da área de secagem. Primeiro, qual que é o meu problema? Preciso definir o problema. Segundo,
quais as hipóteses que a gente tem, quais as simplificações que eu vou fazer, quais estimativas que eu tenho, aonde eu quero chegar. Terceiro é fazer o cálculo, né? Você fazer toda a análise e calcular, fazer todas as demonstrações, laboratório, tudo que tiver. E quarto, também é a mesma importância, é verificar se o resultado que eu tenho condiz com aquilo que eu esperava e com aquilo que é real. Isso aqui se aplica em todas as situações, até laboratório. Eu vou fazer uma análise com um produto diferente para analisar qualidade. Definir problema, simplificar o problema com as hipóteses possíveis, fazer os cálculos e verificar o resultado. Aí acontece isso aqui que está acontecendo com o carinha da imagem ali, né? O mundo se expande. Eu tinha mandado isso aqui para você, Maria Eduarda, aqui, ó. O credo do engenheiro. Já tinha visto isso aqui, o Guilherme? Não, professor. Isso aqui, o pessoal da medicina, do direito, todo mundo tem aquelas juramentos, né? E tudo mais. Esse aqui é o juramento do engenheiro, engenheiro universal, né? Não especificamente engenharia química. Desde 1954, que o pessoal faz lá por exemplo, nos Estados Unidos. Então, sempre atingir a máxima performance, participar de empresas honestas, viver de acordo com as leis do homem, né, e a conduta profissional adequada, padrão, né, servir antes de querer ter lucro, e toda a referência, né, honrar e a profissão, né, ser justo, coisas assim. Né? Depois eu posso até passar a referência dele, que vocês pesquisarem vão encontrar isso aqui, né? NSPE, cadê meu luzinho aqui? É o credo do engenheiro. É bem legal. É simples e direto. Né? Geralmente, as leis mais simples que a gente tem são as mais complexas de serem cumpridas. Dar o máximo de performance. É muito bonito na teoria. Mas como chegar nisso, né? Aí é outra conversa. E agora, para a gente partir para o finalzinho, alguns tópicos só para vocês lembrarem e terem a base. Primeiro, dimensões e unidades fundamentais, para vocês lembrarem. Isso aqui deveria ser uma disciplina, só para trabalhar com isso, com esses tópicos aqui. Eu daria um semestre fácil só disso aqui. Dimensões e unidades fundamentais, variáveis de comprimento, tempo, massa, força e temperatura, e no finalzinho, energia e potência. Vocês na indústria vão trabalhar com isso o tempo todo. O tempo todo. Opa, tô passando na tela errada. Então, primeiro, a gente tem as dimensões, né? Dimensão é aquilo que eu estou medindo. É comprimento, é massa, é tempo, ali a temperatura, corrente elétrica, quantidade de substância, né? Massa, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Né? Na engenharia a gente usa basicamente essas 7. Existem algumas outras que a gente não usa por aqui. E aí vem as unidades, né? A dimensão é aquilo que eu vou medir. As unidades é aquilo que eu mensuro de acordo com a minha situação. Então, por exemplo, a unidade básica de comprimento, todo mundo sabe que é o metro. É a mais usada do mundo? Tirando os Estados Unidos, Inglaterra e os países colônia, sim. Quilograma, segundo, temperatura é medida em Kelvin, tanto é que as principais equações que a gente usa da termodinâmica, a gente precisa converter para a unidade absoluta, corrente elétrica ampere, quantidade de matéria mol, e de intensidade luminosa candela, que nós da química não usamos tanto. Isso aí vai mais para o pessoal que trabalha com ambientes, né, para determinar a luz de ambiente e tudo mais. E aí surge, olha, a tabela vai aumentando, né? As unidades secundárias. E aí vem as dificuldades. Ó. Aceleração, ângulo. Se eu perguntar aqui para vocês, né? Quem lembra o que é impulso, lá da física? Quem lembra o que é momento? Quem lembra o que é quantidade de movimento? Quem lembra o que é... Deixa eu ver algum ali que seja da nossa engenharia. Como usar força, os tipos de força. Os tipos de energia que a gente tem. Energia mecânica, energia potencial, energia cinética, energia elástica. Quem lembra disso? Pouquíssimas pessoas.
mas acaba usando em algumas situações do dia a dia sem perceber. E aí sofre com o básico. Sofre. E essa sempre foi uma dos meus impasses com um dos professores que a gente tem lá que ministra aula, porque eu sempre falei para ele, professor, não sei chegar nessa unidade de medida, eu sei a básica, mas nessas aí eu não sei chegar. E aí ele joga lá como se fosse, eu decoro como que é para fazer a prova ou para aplicar ali no caderno e resolver uma questão, mas se você me perguntar como é que chega, por exemplo, no o Newton, que é Pascal, algumas coisas assim, sabe? Que uma vai transitando para outra. O Pascal é Newton por metro quadrado. Né? Então, não sei fazer isso, não não entra. O Newton tá ali, ó. Cadê? O Newton tá aqui na força, ó, que é quilômetro por segundo ao quadrado. E lá na pressão, a gente tem o Pascal, que é Newton por metro quadrado. Aqui embaixo. Aí a gente tem a potência, né, a energia, o power, né, que é joule por segundo. Esse momentum, a gente usa muito em FT e vocês não percebem. FT1, né, que é transferência de massa. E momentum é quantidade de movimento, que é o Qzão, é massa vezes velocidade. Então eu tenho uma quantidade de matéria que está se deslocando em um tubo fechado, por exemplo, a uma certa velocidade. Aí a gente tem a resistência da parede, tem a velocidade no centro. Eu uso isso em bombeamento, né? Eu quero bombear uma quantidade de água a uma certa velocidade. Eu preciso impor a essa substância uma certa quantidade de movimento. Eu vou usar para isso o impulso do rotor. Então, é a coisa básica, eu posso dizer isso para vocês, tá? É uma coisa básica da física que a gente não sabe, que a gente sofre. Eu sei que vocês sofrem porque eu vejo os alunos sofrerem com isso. É uma coisa simples, mas a hora que bota no papel não é simples. Né? Um professor meu da UFSCar sempre falava, o mais difícil é entender o básico, porque depois são aprimoramentos do básico. E aí a gente vai sofrendo. Quem não sofreu em FT, né? E FT é basicamente física. E meu FT ainda foi online, na pandemia. Aqui a gente tem eu coloquei a força de novo, que são as conversões, né? E aí eu tenho também o sistema britânico e o sistema americano. Né, que é o britânico, usa libra força, né, o LBF ali, ó. E os Estados Unidos ainda usa unidades de todo jeito que vocês imaginar. Onça, né, o peso, né, de uma polegada quadrada, medida ao nível do mar, e aí o pessoal vai mudando as coisas. Né? A gente usa em Celsius, eles usam em Fahrenheit, que a escala absoluta é o Rankine. Existem outras escalas absolutas que a gente nem estuda, né? Porque não são úteis para o nosso dia a dia. A potência também, né, aqui embaixo, também é utilizado de várias formas, né? O watt é o sistema internacional, mas a gente usa muito o libra-força por FT, que converte aqui no HP, a gente usa muito o CV, a gente usa muito o BTU, porque os equipamentos que a gente compra vêm já nessas unidades. E isso aqui, quando a gente sabe, facilita muito a vida. Então, vale um estudo de entender dimensões e unidades primárias e secundárias. E o que é cada coisa, né? Facilita. Alguns exemplos, né, que eu destaco aqui. Ó. Comprimento, eu posso ter umas unidades secundárias, né, relacionar algumas variáveis secundárias. Eu ainda tenho radiano, né, a boa pergunta aqui. Quem sabe aqui trabalhar com sistema circular? Converter radianos em graus, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? A trabalhar com círculo, né, trigonometria, e olha que é todo mundo da engenharia, mas quem aqui tem confiança de definir onde eu vou usar um seno, onde eu vou usar um cosseno, onde eu vou usar uma tangente? Ao silêncio. Eu não tenho. Eu também não. Por quê? É porque falta a base nossa, né? Se a gente tivesse essa noção, se eu pego lá, por exemplo, a parte de FT que tinha transferência de calor em tubos, aí ficaria muito mais fácil a gente entender o deslocamento do calor ao longo do tubo, ao longo da parede, como funcionaria aquilo lá.
a parte de viscosidade, não sei se vocês lembram, de um tubo girando dentro do outro, como calcular isso? Porque ficou difícil porque faltou a parte matemática de entender como que se comporta essa parte circular. Aquele momento de inércia, aceleração linear, aceleração, movimento angular, né? Então vai ficando complicado justamente por essa base. A força, né, a gente comentou agora há pouco, né, até que ela falou da pressão, da força sobre a área, que aí vem o pessoal da civil vê muito estresse, né, que é o desgaste relacionado à força em uma viga, alguma coisa assim. Com relação à temperatura, a gente tem expansão térmica, o calor específico, corrente elétrica a gente não vê. E aí, só destacando algumas coisas relacionadas. Primeiro, o comprimento como dimensão. A gente tem radiano, a gente tem tamanhos, né, diferentes, como relacionar isso, comprimento com radiano. A gente tem área, tem volume, tem o momento de área, né, que é como calcular isso. Vocês nem devem ter visto isso aqui. Muito provavelmente não. O tempo, que aí o tempo a gente tem período, tem frequência, tem fluxo, a gente tem variáveis envolvendo tempo, como quantidades, velocidade, aceleração, volume. A gente usa todo o tempo vazão. Vazão tem 100% a ver com tempo, né? Eu tenho vazão molar, tenho vazão volumétrica, tenho vazão mássica, e eu estou o tempo todo convertendo entre elas. A primeira dificuldade que surge lá em FT e em OP1 é vocês ficarem convertendo essas vazões. Massa, que aí a gente tem densidade, peso específico, né? Aqui seria a gravidade específica, né? Que é aquele gama, e o volume específico. O fluxo, vazão mássica, momento de inércia de massa, né? Momento inicial. Que aí entra as leis de Newton, né? Aqui a gente fala de inércia, mas a inércia entra como a primeira lei de Newton. Aí até aquelas perguntas bobas, né? As três leis de Newton, né? Tem a primeira lei da inércia, a segunda, que é a força, a restante das forças é a massa vezes a aceleração, e a gente tem a terceira lei ainda, que é ação e reação. Quantidade de movimento, momento, e conservação da massa, que é um dos princípios lá daquela equação da continuidade, também lá de FT e OP. Força, que a gente também usa o tempo todo, aí eu venho falando das leis de Newton, eu não, né, o autor. Momento, torque, força agindo a certa distância, trabalhos, né, as várias formas de trabalho gravitacional, trabalho de energia cinética, trabalho de pistão com volume, pressão, estresse e impulso linear. A força agindo com o tempo. Temperatura, na engenharia é quase obrigatório, né, que a gente tem diferença de temperatura, transferência de calor, conforto térmico, hoje é uma área que se estuda bastante, principalmente agora com as placas solares, né, facilita a gente colocar e estudar conforto térmico nos ambientes, porque o custo diminui. Consumo de combustíveis, né, aquele a gente chama de, nossa, fugiu a palavra aqui, né, que não é a tradução ao pé da letra, que seria tipo um calor, que é a quantidade de energia que cada tipo de combustível é capaz de emitir. A quantidade de energia calculando, né, o cálculo de quantidade de energia necessária para sistemas, calor específico, CV, CP, trabalho, energia mecânica, energia térmica, conservação de energia, potência, eficiência térmica e fontes de energia, que hoje em dia é outra área muito forte, é estudo de novas fontes de energia. Aqui está o problema da maioria, matemática. Então, nós temos quantas letras gregas nós sabemos? Né? Muitas, quase todo o alfabeto. Modelos de solução linear, modelos não lineares. Isso aqui, o Guilherme, se ele for para o Python, ele vai ver muito, porque ele facilita resolver problemas não lineares. Modelos exponenciais e logarítmicos. Né? Quem lembra as propriedades do logaritmo?
Matriz, acho que se eu der uma matriz 3x3 aqui, eu acredito que vocês não resolvam. Imagina uma matriz maior. Cálculo, a gente viu o cálculo 1, 2, 3, existe o cálculo 4, o cálculo numérico, equações diferenciais, integral, séries, existem as transformadas, né, Laplace, Lagrange e outros tipos. Essa a gente está penando com essa transformada de Laplace na matéria do Allen. Isso, porque eu conheço a disciplina do Allen, eu sei que ele dá o básico também, tá? Mas é difícil. Tem uma tabelinha, né, que a gente acompanha. E a dificuldade é justamente na equação diferencial, né? Porque você tem a equação diferencial, usando a tabelinha, fica fácil converter para Laplace. Aí de Laplace... Para você ter ideia, ele deu uma prova na penúltima semana de aula, tinham 4 questões, se eu não me engano. 2 questões eram diagramas de blocos e 2 eram sobre Laplace. Transformada de Laplace. Ninguém, eu acredito, da sala fez essas 2 questões. Não é fácil. O pessoal da engenharia elétrica vê muito. Teria que ver, né? Em teoria. Porque o Laplace ele é útil porque ele foge do domínio do tempo. Então você cai num campo que você números complexos, tudo mais, e o Laplace consegue trabalhar lá. É uma coisa que não é comum no nosso dia a dia, não é fácil. Mas eu ia te perguntar, né? Você sabe por que usar Laplace? Até seria essa pergunta. Por que usar Laplace? Por que você precisa usar Laplace para cair na instrumentação? Não tenho noção. Então, quando você entender isso, fica mais fácil. Fica mais fácil você se dedicar mais, que eu digo assim, dedicar, não que você não está dedicando, não é isso que eu quero dizer. Fica mais fácil entrar na sua cabeça a utilidade. Né? O Laplace, ele te tira do domínio do tempo, né? Então, você joga lá na instrumentação, naquele equipamento que você quer trabalhar, e aí a matemática fica mais, apesar de ser o começo mais difícil, tá? É um campo matemático que você consegue trabalhar. Quando a gente está na equação diferencial, ela depende de 2 variáveis. Quando você está no Laplace, não. Então fica menos complexo. Não que não seja complexo. Repetiu. A parte de estatística, principalmente para quem trabalha com projetos, com pesquisa, que a gente tem que saber o básico, né? Como fazer uma distribuição de frequência, como encontrar a média, a mediana, a moda, a tendência central, como encontrar desvio padrão, como encontrar variância. É uma curva normal? Que tipo de curva que eu tenho? Né? Deslocada para a esquerda, deslocada para a direita. Controle de qualidade deveria usar muito isso aqui, tá? Deveria. Para saber se está dentro do meu comum aquilo que eu estou mensurando, definindo como qualidade para o meu processo. E aqui engenharia econômica, que eu acho que vocês também deveriam ter. Porque a gente vai ter fluxo do dinheiro, como mensurar custos, como mensurar se o meu produto é viável ou não, o tempo, né? Quanto tempo leva para um investimento se pagar comprando determinado equipamento, e como tomar decisões baseadas no custo de aço inox, custo disso, o que eu vou usar com relação ao custo. A gente vai lá e dimensiona um trocador de calor. Falar, eu sou muito bom, eu vou dimensionar ele inteirinho para trabalhar com aço de primeira, aço inox, não sei o que, porque eu sei calcular. Aí chega na indústria, o preço daquilo ali não condiz, não é realidade. Então você tem que não somente saber calcular o trocador de calor, você tem que calcular o trocador de calor com o material adequado ao custo e ao processo. Você tem que aliar as duas coisas. Isso seria muito importante porque a gente está tendo simulação, né, que usa o Coco Simulator. Uhum. E teve uma atividade em questão que a gente tinha que dimensionar uma coluna de extração de ácido acético utilizando éter isopropílico e acetato de etila, e a gente tinha que justificar qual seria a nossa escolha entre o acetato ou o éter
e dimensionar a coluna e justificar, porque tem X pratos, mas como seria melhor a dimensão? Se seria melhor uma coluna com mais pratos e uma vazão menor, se seria melhor uma coluna com menos pratos. Só que a gente não conseguia justificar levando em consideração o custo, porque a gente não tem noção do que é essa questão de custo. Você só dimensiona com base nos valores que o software te apresentou, que foi melhor a extração e que você perdeu menos solvente ou o soluto em questão, mas você não tem noção da questão do custo do dimensionamento em si. O Cook ele tem uma função lá para calcular custo, só que ele vai importar da biblioteca americana, que eles têm uma biblioteca americana de referência de custo de materiais básicos de construção, que dá para fazer. E aí vai vir tudo em dólar, tudo bem, né? Não é problema, até porque tudo é em dólar mesmo, mas ele tem essa função. O duro é que a gente não sabe usar. A gente não aprende isso na graduação. Eu conheço pouquíssimas, eu não sei nem se federal ensina isso aqui, porque eu acho que não. E eu acho importante. Deveria ser, porque quando você vai para a indústria, você vai trabalhar com projeto, você precisa disso. Nada é pensado fora do dinheiro. Os caras, assim, os diretores, eles estão mais interessados em você chegar e falar assim, você vai gastar tanto para fazer isso, mas em tanto tempo você vai ter esse retorno, e isso e aquilo, do que você ir lá e mostrar todo o dimensionamento de uma coluna para eles. Sim, é porque eles vão inserir o custo de construção como depreciação no balanço, para saber em quanto tempo aquilo se paga para começar a dar lucro. É em 2 anos começa a dar lucro? Em 5 anos? Em 10? Compensa para mim trocar uma moenda por aí fugiu o nome, um difusor? Vai se pagar em quanto tempo? Qual é a vantagem? Eu vou gastar mais água? A água vai custar tanto? Eu vou ter fonte de água? É tudo ligado. Então, não tem muito o que... Deveria ser obrigatório isso aqui. Deveria. Mais um da lista dos deveria. E aqui no final, eu até deixei também, porque o próprio autor comenta funções financeiras do Excel. Né, como usar aquelas funções para resolver problemas econômicos. Né? Cálculo de valor futuro, cálculo de valor presente, a taxa de juros comendo, né? Inflação comendo, como que eu vou calcular quanto que vai valer isso no futuro e depreciação. Aqui, como nós tratamos de equipamento, principalmente cálculo de depreciação. Que eu nem sei se vocês aprenderam a calcular a depreciação na faculdade, que eu acho que não. Não. Eu não aprendi também, não. Então, acho que até deu um pouquinho horário, porque eu fui aprender a campainha. E era um tópico geral aqui, mas eu acho que era uma aula que tinha uma pegada bem importante para mostrar a quantidade de coisas que a gente não sabe, que a gente não vê, ou que a gente vê e não dá muita moral, né? É basicamente isso. Eu já sabia que eu não sabia muita coisa, agora eu sei que eu sei menos ainda. É porque o universo nosso é muito, muito grande, então a gente tende a achar que a gente sabe, só que não. O mundo a engenharia é muito grande. E os caras, eu sempre valorizo muito os primeiros, né? Os caras que vieram antes da gente, eles sabiam muito, 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 muita coisa, porque eles tinham a base do conhecimento. E eles foram construindo de baixo para cima, né? A gente já chega com muito conhecimento pronto. Aí quando muda a situação do que é apresentado para a gente não sabe sair. A gente fica perdido. É basicamente isso. É aquela famosa história, quando muda a cor do capim, o gado passa fome? Essa frase a turma falava muito, é isso aí. O professor mudou o texto da questão na prova, o pessoal passava fome. Já não sei resolver. Exatamente. Por quê? Porque falta a base do conhecimento. Por que eu vou usar... Eu perguntei, né? Por que eu vou usar a transformada de Laplace? Por que eu tenho que calcular a relação, a volatilidade entre água e álcool para determinar em qual estágio que vai ser a alimentação? Por que eu tenho que determinar qual que é o prato de alimentação com base na temperatura de alimentação? Por que eu tenho que escolher um tipo de fluido para dentro do tubo e outro para ir para o casco? É a questão da base, né, do fundamento mesmo. Isso aqui daria para a gente ficar até 6 horas da tarde e não ia acabar a discussão. Porque tem muita coisa.
Isso eu nem foquei em uma área específica, né? Mas se eu for para a área de controle de qualidade, tem mais um punhado de coisas. Que a gente pega aquelas normas prontas, por exemplo, né, as NBRs, a gente pega as ISOs, a gente pega as tabelas de amostragem, tá tudo pronto. Mas de onde veio aquilo? Por que é usado aquilo lá? Existe uma base por trás que não é neutra. Eu trabalhei em indústria farmacêutica. E a gente usava muito farmacopeias. Né? De onde vem aqueles artigos da farmacopeia? Por que eu tenho que usar aquilo? Por que uma farmacopeia, às vezes, é um pouquinho diferente da outra? De onde vem essas informações? A gente fazia muita análise de espectrofotômetro, muita análise de cromatografia. De onde vem aqueles padrões? A gente pega tudo muito pronto, mastigado. E a gente fica mal acostumado, né? E aí a gente decora o que já está pronto e na hora que muda, esquece. Como disse o Guilherme, né? Mudou a cor da grama, mudou a cor do capim, passa fome. Era isso. Vocês têm algum comentário, fazer algo pode acrescentar, fica à vontade. Então, vou fechar aqui minha telinha. Cadê? Depois dessa aula, eu acho que vou precisar de uma aula particular de unidade de medida. Eu dava isso aí em uma disciplina da época do